Podcast do Transporte. Estamos aqui agora novamente no estúdio presencial do Podcast do Transporte, que é do Diário do Transporte, da OTM e também, claro, da ANTP. Pleno Arena ANTP 2025. E um tema muito importante, que aliás é a grande queixa que todo mundo que a gente entrevistou aqui fala, né? Qualquer planejamento, qualquer ideia, mas o Brasil, os municípios, o Estado, nós sofremos desse problema de não planejar as ações. Nós estamos falando agora com o Amorim, Denis Amorim, que é o homem que está fazendo um plano de logística para o Estado de São Paulo. E a preocupação dele é justamente essa. Como é que a gente consegue montar toda uma matriz, né, que atenda o principal interesse, não só, evidentemente, dos habitantes do Estado, como também da questão econômica, de cargas, tudo isso, passageiros, né? Pessoal, por exemplo, que mora no interior de São Paulo, quando vem para São Paulo, já percebeu de uns 10 anos para cá como ficou mais difícil chegar a São Paulo. E a Bandeirantes vai aumentando as faixas e parece que não consegue dar vazão, né? E é claro, a velha história, né? Se você jogar um copo d'água numa pia, a água escoa. Se você jogar um balde d'água na mesma pia, o ralo continua do mesmo tamanho, a água acaba voltando. E a gente sabe que isso acaba tendo um problema grave, não só para o ser humano, também para a economia, como principalmente também, é claro, para o meio ambiente. E segundo Amorim estava nos dizendo aqui, e ele vai agora conversar com a gente, o plano pensa em todos esses ângulos, a começar da sustentabilidade. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente parte do pressuposto que o futuro a gente não improvisa, né? A gente planeja. E é isso que a gente vem fazendo, olhando o futuro, né? E se hoje a gente tem uma série de obras em andamento, é porque isso foi planejado, né? A gente conseguiu estruturar bons projetos, né, que se viabilizem, não só economicamente, mas que também isso reflita na qualidade de vida da população, na melhoria das questões ambientais e sempre olhando as políticas públicas que hoje tem no Estado, né? Qual é um dos principais elementos que você acha fundamentais que o plano de logística pensa hoje? Claro que pensa hoje, amanhã a realidade vai ser diferente, o plano vai ser retroalimentado, vai ser revisto, como todo e qualquer plano. Eu digo um pouco isso porque eu conversei com o Sidney Beraldo, né, que foi deputado, e hoje é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e ele estava contando uma coisa curiosa para mim, que ele foi visitar a China, né, junto com um grande amigo, Silvio Torres, que também foi secretário de Estado, foi deputado, e lá eles viram, né, os chineses apresentando planos de 5, 10 anos. E depois de 5, 10 anos no Brasil, ele ligou para mim e falou assim, caramba, não é que a chinesada cumpre o que planeja, né? Então a gente acaba se surpreendendo com algo que deveria não ser surpresa, né? Ou seja, o planejamento é exatamente a base da realização, né? É isso mesmo, né? Uma infraestrutura, quando a gente pensa em infraestrutura no transporte, estruturante, ela não nasce de um dia para o outro, né? A gente precisa pensar muito até trabalhar na viabilização, né? E esse plano, o PLI, é isso, ele é dinâmico, né? Ele tem essa premissa de se manter vivo, ou seja, ter uma boa estruturação, incorporando as políticas públicas do Estado, né? Mas que ele continue vivo, ou seja, se recalibrando, atualizando os dados e vendo se faz sentido aquela carteira de projeto que a gente quer no futuro, né? E agora sempre olhando as questões que não são só aquelas, né, de transporte, tempo de viagem, que são aquele planejamento tradicional. A gente precisa ver o benefício social também, né? Muitas vezes, né, é o que eu falo, tem um projeto que fala, poxa, mas que estranho esse projeto. E às vezes é para facilitar o acesso à saúde, à educação, né? Porque quando a gente fala em transporte, a gente sempre imediatamente pensa nas grandes ligações de exportação, importação. Isso é realmente importante. Os grandes corredores. Os grandes corredores, né? Mas a gente precisa pensar também o desenvolvimento regional, né? Existem algumas regiões ainda dentro do estado
que a gente precisa fomentar a economia, gerar emprego, melhorar a condição de acesso à saúde, à habitação, à educação. E aí isso não parte por aqueles projetos de grandes corredores, parte com uma visão local mesmo, né? Sim. E isso pensando no desenvolvimento da economia e regional aqui do nosso estado de São Paulo. Pensando em termos de grandes vetores, né? O que o PL identifica hoje como grandes vetores de investimento de políticas públicas diante de todas essas preocupações que você colocou, né? Bem-estar social, geração de emprego, questão econômica, evidentemente também, né? E, claro, os modais, né? Hoje o governo do estado tem investido bastante em planos de ferrovias, né? Fala-se muito em recuperar a ferrovia, inclusive de passageiros, né? Mas tem também as questões de concessão de estradas, né, que cresceram bastante. Recentemente teve vários leilões aí acontecendo e já em execução, né? Do ponto de vista do plano de logística, que evidentemente contribuiu para todos esses projetos, eles não nasceram do nada e nem nasceram no escuro, pelo contrário, eles beberam dessa fonte, né? Mas olhando daqui para frente, quais são os principais vetores que você vê que deverão ou deveriam influenciar as políticas públicas de investimento do Estado e, evidentemente, o Estado pressionar a União para que participe desse pacote? Bom, o PLI ele tem uma visão sistêmica e de rede, né? Ou seja, a gente não trata os modos hoje de transporte de uma forma segregada. Claro. Então a gente precisa entender e fomentar bastante essa questão da intermodalidade e a multimodalidade, né? E quando a gente pensa isso, hoje a gente ainda tem uma concentração muito grande no modo rodoviário. Ele é importante, mas a gente precisa agora melhorar e viabilizar novos projetos. E aí, automaticamente, a gente está falando em viabilizar ferrovias, melhorar a hidrovia. Isso já é realidade hoje no governo do estado, com grandes obras, uma grande e importante obra na hidrovia, né? O que a gente já começa a ver, com a conclusão dessa obra prevista para o ano que vem, a gente já enxerga que o volume de carga transportada, a produtividade na hidrovia vai triplicar, né? Agora, a hidrovia ela é importante ambientalmente, né? Porque ela consegue transportar um volume maior com menos emissões, menos consumo de combustível. Mas ela não é uma ligação porta a porta que a gente chama igual ao rodoviário. Então a gente precisa pensar as ligações ferroviárias, né? Principalmente hoje, que é um grande eixo importante, que ligação ao Porto de Santos. Então a gente precisa parte dessa intermodalidade. E como que a gente vai melhorar ou viabilizar obras ferroviárias? Esse vai ser um grande desafio do PLI, né? Já que a gente tem uma farta malha rodoviária hoje no estado. E uma malha rodoviária que serve tanto para carga, mas também serve hoje para transporte de passageiro, né? A gente percebe, todo mundo reclama disso, né? Há 10 anos atrás você saía, por exemplo, lá do começo, do final da Washington Luiz para São Paulo, você chegava em São Paulo 2 horas, 2 horas e 10. Hoje você chega perto de São Paulo em 2 horas, 2 horas e 10, mas para entrar em São Paulo você demora às vezes 30, 40 minutos, ou seja, o setor rodoviário chegou no momento de esgotamento. Então você precisa ter alternativas para as pessoas conseguirem chegar nos lugares, né? Então essa intermodalidade é importante. Como é que vocês pensam, então, essa malha, né, do ponto de vista de ferrovia, estradas, para garantir que haja, né, uma certa concentração, né, de alternativas, né, de transporte, seja de carga, como você disse, seja de passageiros, para que as pessoas consigam chegar ao seu destino, né? Isso não vai significar perda de nenhum setor. A gente conhece, a gente sabe transporte como é. Um caminhão que demora às vezes 4 horas para chegar, se você consegue tornar o caminho dele mais tranquilo, o mesmo caminhão vai poder fazer mais viagens. Ou seja, então as pessoas estão achando que não, nós vamos prejudicar o caminhoneiro. Não, pelo contrário, você vai melhorar a situação dele, né? Vai diminuir o custo do frete e tal. Esses vetores, quais seriam, por exemplo, se você pudesse dar uma sugestão
em termos de obras públicas, claro que não é a tua obrigação, muito tampouco você não vai querer se imiscuir nisso, lógico, né? Mas em termos de investimentos prioritários, quais seriam os grandes investimentos que o governo deveria se preocupar? E quando eu falo em governo, eu não falo um governo, eu falo governo como política de Estado, não como política, né, do ponto de vista de ajudar, né, nesse processo de tornar a economia paulista e, por conseguinte, a economia brasileira, né, ela com mais saudável, né, e mais sustentável, como você colocou, em vários ambientes, sustentabilidade, meio ambiente e, claro, a questão econômica, geração de emprego. A gente sempre tem que ter essa visão sistêmica, né? Hoje, essa concentração no modo rodoviário faz com que muitos caminhões, hoje, que fazem o transporte de carga, piorem o nível de serviço das estradas, né? E isso compete com os veículos de passeio, traz insegurança e mais emissões. Todo o setor é importante, mas quando a gente pensa no modo ferroviário, grandes volumes de carga, por exemplo, é o que alivia a estrada. E a gente não precisa ter um olhar que não seja só aumentar mais uma faixa, né? Eu vou aumentar ou ampliar uma faixa, eu melhoro o nível de serviço daquela estrada e dura pouco tempo e a gente volta a ter aquela saturação. E isso não fica retroalimentando aquele consumo de combustível, né? Então a gente foge daquela premissa da descarbonização. Então por isso que um grande desafio nosso vai ser como a gente consegue melhorar e diversificar essa matriz de transporte, sempre, né, com aquele olhar do benefício social. Então eu preciso melhorar o tempo de viagem, eu preciso melhorar os níveis de serviço, né, nos modos, eu preciso garantir eficiência logística, mas eu preciso descarbonizar, eu preciso melhorar a segurança nas estradas, né, eu preciso garantir acesso e equidade no transporte. E isso passa, sim, por um equilíbrio dos modos, um fomento ao desenvolvimento ferroviário, né, e hidroviário, e aí o ferroviário, que é um grande desafio, né, porque hoje a gente tem uma malha de quase 4.800 quilômetros, todas praticamente no interior de São Paulo, sob concessão federal, com cargas que vêm de outros estados, passam por São Paulo, sem muito agregar em termos do desenvolvimento regional, de geração de emprego e economia. E boa parte dessa malha ferroviária ela está ociosa. Então ela poderia ser eventualmente aproveitada para a gente fazer um transporte de carga de maior valor agregado, né? De unir esse transporte, por exemplo, de passageiro para o interior de São Paulo, né? E isso somar-se à malha rodoviária, que em São Paulo ainda é invejável se comparado ao Brasil, né? Em que pese aí a gente ter muitas melhorias a serem feitas na malha rodoviária. Você disse bem, né? Porque no instante que você tem uma situação rodoviária que o transporte por ônibus passa a ser atrativo, e eu converso muito com os empresários de ônibus, né, principalmente ônibus intermunicipais e interestaduais, e eles dizendo que eles estão investindo bastante agora em ônibus confortáveis para melhorar, inclusive, o conforto. E, claro, a pessoa que vinha antes de Rio Claro para São Paulo de carro, pensa hoje muitas vezes antes de vir, porque com ônibus, os ônibus hoje, e há 10 anos atrás não era assim, né? 10, 15 anos, não tinha ar-condicionado, né? Não tinha o conforto que se tem hoje. Então é muito mais prático você pegar um ônibus, né, de boa qualidade para vir para São Paulo do que você vir de carro, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso ainda é um pouco, né, demora-se para isso acontecer. Existindo a alternativa ferroviária, melhor ainda. E você falou uma questão fundamental, né? Fala-se muito no estado hoje de recuperar, né, a malha rodoviária que São Paulo teve, era muito importante. Eu, né, tive o privilégio, né, de poder usar essa malha quando criança, depois quando jovem, né, andei muito de trem. Tinha, né, até a gente, meu pai brincava que a gente acertava o relógio
pelo barulho da litorina, né, que passava lá em São Simão, Bento Quirino, era uma coisa assim, regular. Então a gente sabe que essa recuperação, né, é uma coisa fundamental para a questão econômica, né, também, mas principalmente, como você falou, não existe nada mais sustentável do que uma ferrovia, né, ainda mais hoje que você tem ferrovias aí que são fantásticas, né. Mas o principal que eu vejo, e aí vem uma provocação. Eu lembro que nos anos, quando Covas era governador, falava-se muito, não, tem que ter o rodoanel, porque o rodoanel é uma maneira de evitar que o caminhão atravesse São Paulo. Só que às vezes a obra demora tanto para ficar pronta, que quando ela fica pronta, né, ela não consegue mais cumprir aquilo que ela se propunha, né? Ou seja, ela acaba ficando muito menos né, otimizado, né, o resultado que ela esperava atingir, porque como o Plínio Asman brincava, né, o pessoal está sempre planejando olhando no retrovisor, né? Como é que a gente consegue olhando para frente, né? Então, hoje o que eu acho importante é isso. Baseado no trabalho que vocês fazem, o retrovisor fica para lá apenas para dizer, olha, a gente cometeu uma série de erros, o retrovisor serve para isso, né? Então, olhando para frente agora com os dados que nós temos disponíveis, que erros nós não podemos cometer mais. Exemplo, fala-se muito do famoso ferrogrão, tá? O ferrogrão é uma coisa que eu já vi um monte de gente prometer, começa a obra daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e continua do mesmo jeito. Ou seja, são várias obras importantes, mas como você disse, não é uma coisa que tem que ser coligada, não pode ser algo solto, tem que ser tudo combinado, até porque, né, a verba é uma verba que vai ter que ser combinada também. Então, do ponto de vista hoje de investimento, você acha que a ferrovia ela tem hoje uma importância maior, junto com a hidrovia, do que o setor rodoviário? É difícil falar em maior importância, né? Eu acho que a ferrovia, o PLI, ele vai trazer essa carteira de priorização. Então a gente não chegou ainda na fase, né, em que a gente vai falar o que é, em termos de prioridade, quais são. E as prioridades, elas passam por uma análise multicriterial, né, que não vai ser exatamente as questões econômicas, mas também as questões sociais, conforme eu falei, né, que vai ter na análise multicriterial, de uma forma de hierarquizar a sua tomada de decisão, ela parte para pesos, né, e variáveis e indicadores que a gente ainda vai chegar a isso no próximo ano. Então é importante que a gente não olhe também só o rodoviário, né? Então a provocação minha é que o ferroviário seja visto, e ele traz esse desafio pelas questões regulatórias que hoje a gente passa, mas o mais importante é a gente não errar no passado. Quando a gente traz uma proposta, a gente tem que trazer uma proposta que seja viável, né? E isso passa também por uma análise institucional e regulatória e de governança. E é isso que a gente está trazendo de uma forma bem forte no PLI, né? Ter esse olhar, porque às vezes a gente propõe algo que talvez seja fantástico, moderno, mas não tem viabilidade, né, econômica ou mesmo regulatória. E esse é um grande desafio, por exemplo, hoje na ferrovia, né? A gente tem uma malha extensa, mas ela está sob concessão federal. Então, como o Estado consegue viabilizar, eventualmente, um uso dessa faixa de domínio, ou como o Estado consegue garantir a interoperabilidade dessa malha ferroviária, né, para que você tenha segurança e você tenha conectividade entre as diversas regiões, né? E isso é um desafio regulatório, institucional. Então a gente precisa olhar para frente, mas olhar com o pé no chão, aquilo que seja viável. E não é viabilidade só econômica. Isso é importantíssimo e está sendo visto, como a financiabilidade dos empreendimentos, né? Mas também a gente precisa olhar como que a gente cria um ambiente favorável, regulatório, institucional, para que a gente consiga realmente tirar do papel aquele empreendimento que é importante. Lembrando que o custo é muito alto em infraestrutura de transporte, né? E a gente não tem espaço para erro. Porque a gente está falando, quando investe numa infraestrutura de transporte, a gente também tem que pensar em outras áreas, né? Ou seja, eu tenho que ter ciência de que um investimento em uma infraestrutura de transporte pode penalizar ou reduzir os investimentos em educação, em saúde, tantas outras áreas
prioritárias de governo. Então não cabe erro, a gente precisa priorizar uma carteira que sim, isso reflita em bons desempenhos logísticos na qualidade de vida da população aqui de São Paulo. Você fala que, e evidentemente você está dizendo o que você está fazendo, né? Que o plano bebe de várias fontes de dados, de várias fontes de informações, né? Fontes de dados e informações que evidentemente não são somente do Estado. Então, por exemplo, a União tem também os seus próprios planos, né? E é preciso ter essa integração, né? Porque a gente sabe a dificuldade, às vezes, para você realizar um projeto que está sob concessão federal, um pedaço importante. A gente viu isso no projeto do TIC-Trens, né? Que é um fator que teve que ser negociado, né, entre Estado e União foi a questão da concessão federal, né, que ia ser importante na questão da segregação de carga e tal, para poder viabilizar o projeto do TIC-Trens, né, Campinas, São Paulo, Jundiaí. Essa integração dos vários planos, né, quais são os principais bancos que vocês estão integrando para realizar o PLI? Bom, o Estado de São Paulo tem um banco de dados muito bons em planos, em políticas públicas, estrutura de dados. A própria Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística tem diversos planos, né? Elaboração, plano de energia, o PEARC, que é o plano de adaptação climática, o plano de mitigação de emissões. Então, tudo isso está sendo observado. Também as políticas federais, né, do governo federal. Por exemplo, hoje está em andamento o PNL 2050 também, por coincidência, com um horizonte igual, né, e a gente faz intercâmbio de dados, então observa tudo o que está acontecendo nas questões também do governo federal. Isso é fundamental, né, para a gente poder ser mais assertivo nas nossas proposições. Então hoje, a título de exemplo, a gente tem o TECOM 10, né, em Santos, um arrendamento imenso que vai movimentar muito mais carga na Baixada Santista. Isso exige do Estado a pensar os acessos terrestres, que isso é uma competência nossa. Exato. Né? Hoje, a Imigrantes ela está já praticamente saturada. Como que a gente pode garantir melhores níveis de acessibilidade terrestre dado as propostas do Porto de Santos? Outro exemplo é o Porto de São Sebastião. Sim. Né? Hoje existe uma modelagem, uma discussão em estudo para um novo arrendamento, mas o Estado já sabia disso, já se antecipou. Está aí a Nova Tamoios, né? Os acessos ao porto, melhores condições no trecho do Planalto, uma serra muito bem executada, uma obra de engenharia muito importante, bonita de ver, com grandes túneis, né? Observando aí as restrições na Serra do Mar, né? Na parte ambiental, e dando então o acesso do contorno sul ao Porto de São Sebastião. Então isso mostra uma integração de políticas, né? Ou seja, um arrendamento, uma ampliação num porto conduzido pelo governo federal, gerando uma necessidade do Estado se antecipar e fornecer uma infraestrutura adequada para que esses planos se integrem e se viabilizem de uma forma conjunta. Quem ganha é a população. Para encerrar, a gente acompanha, você seguramente está muito mais por dentro disso do que eu, esse plano que o BNDES está fazendo, né, das 21 regiões metropolitanas. Hoje saiu, ontem aliás, saiu um novo boletim falando das principais obras que eles acham que serão importantes para o transporte, né? São Paulo, inclusive, tem a maior carteira, né, digamos, de projetos, né? E muitos projetos, inclusive, são tocados pelo Estado, né, como a expansão da linha 2 verde, a linha 4 amarela e outras ações, inclusive. Existe essa integração também, porque o BNDES, além de ser um banco de dados importante, também é um órgão financiador fundamental, né? Existe essa integração com esses planos do BNDES, não só esse, como outros projetos que o BNDES vem fazendo e desenvolvendo? A gente observa os planos, né? Ele muda um pouco o seu objetivo, né? Esse plano, por exemplo, ele tem um foco muito em mobilidade metropolitana, né, de passageiro,
o PLI ele tem um olhar interregional, né? Então a gente teve no estado o PAN-TL, por exemplo, que pensou e deu toda a base de dados para os TICs, que hoje já estão virando realidade, né? Quando a gente fala o TIC Oeste, o TIC Norte, que já foi concedido, o TIC Sul, que está dando início aos estudos, né? E o Leste. Então eles se diferenciam nesse ponto, mas eles precisam ser observados, né? Por exemplo, o TIC Oeste, ele tem uma ligação até Sorocaba. Isso. E a gente começa a enxergar que pode ter uma sinergia com a malha oeste ferroviária, que eu posso depois, interregionalmente, ampliar a partir de uma conectividade com o TIC Oeste, para a gente conseguir ampliar o acesso ao interior de São Paulo, por meio de uma mobilidade, né, de passageiro interregional. Então, ele é observado nesse sentido, sempre para a gente consiga trazer sinergia entre os planos, né? Conectar e viabilizar projetos que conversem entre eles. Isso passa por uma análise de política pública, de planos e da interoperabilidade, que é muito importante nesse caso, em se tratando de malha ferroviária. Não, perfeito. Queria agradecer você, Denis, pela participação conosco aqui no podcast. A gente já conversou aqui dele passar para a gente materiais, né, que alimentam esse plano hoje, para a gente poder fazer matérias especiais, tanto para o Diário do Transporte, quanto para o site da NTP e também para a revista Tecnibus da OTM Editora, tá? Para a gente poder, inclusive, ajudar a divulgação, principalmente do conceito, né? Ou seja, da importância que um Estado tem, e quando eu falo Estado, né, eu estou falando governos, né, sejam municípios, prefeituras, governos estaduais, a própria União, de ter o planejamento como um norte realmente, ou seja, não se gastar nenhum dinheiro sem antes fazer, né, um planejamento. Eu conversei há pouco com o diretor principal da Volkswagen aqui, o Jorge Ferrer, e ele falando isso, né, que muitas políticas aí de eletrificação do transporte têm sido tomadas de forma assodada, né? Então, isso é preocupante, né? Eles tinham uma grande frota de ônibus Euro 6 para já serem entregues e teve prefeituras que resolveram, não, só vai ter ônibus elétrico, né? E resultado, não conseguiram realizar os elétricos necessários, mas também os empresários não puderam colocar Euro 6 na rua, então ficou com a frota muito mais velha, e isso tem um reflexo ambiental, tem um reflexo de prejudicar o passageiro. Em resumo, é preciso planejar. Eu acho que isso é uma das coisas que o Brasil precisa aprender. Fundamental que sem planejamento você não consegue atender a população em vários aspectos. Então, queria agradecer mais uma vez, dizer que a gente vai publicar materiais e a gente está à disposição para ajudar a vocalizar, né, essa preocupação, né, que o PLI vai trazer para todo mundo. Eu acho que o cidadão tem que fazer parte disso, o cidadão tem que ajudar, né, a cobrar esse tipo de postura pública, né, não da obra pela obra, mas da obra como benefício social, benefício econômico, benefício de sustentabilidade, né, de meio ambiente, de saúde pública, né, e também espero uma publicação na nossa revista dos transportes públicos da NTP, uma revista fundamental aí de pesquisa. Mais uma vez, obrigado por você participar e pode encerrar a sua participação aí com o seu recado final. Eu que agradeço o convite. Queria reforçar que eu sigo à disposição aqui, né, para fornecer dados. E você tocou, eu queria fazer o encerramento já numa questão que você tocou, que eu acho muito importante, que é a participação pública e as contribuições no plano. A gente não está fazendo um plano fechado aí num escritório. A gente está ouvindo, né? De prancheta, a gente está ouvindo a população. E para isso, para dar transparência e fomentar a participação pública, existe um site do PLI, lá existe um formulário que as pessoas, profissionais, gestores públicos, população, quem tem interesse em contribuir, pode ir lá dar suas contribuições, mostrar suas dores, anexar algum documento que acha importante, e eles estão sendo considerados, colocados em painéis interativos e processados. Então isso é importante.
além dos fóruns e o que você se coloca aí à disposição nossa de trazer aí visibilidade, eu agradeço. E a gente segue também à disposição na secretaria, né, para fornecer qualquer dado, absorver contribuições, que eu Perfeito. acho que isso é importante e a gente começa a fazer um planejamento em conjunto. Qual é o site, então? Só para a gente encerrar, para você passar para as pessoas que tiverem interesse em acessar. É pli.pli.cemil.sp.gov.br. Semil com L. Perfeito. Bom, a gente vai repetir isso em artigos, em revistas, no próprio podcast vai aparecer lá o GC, né? Tranquilo. A gente vai contribuir com isso. O que despender da gente como alto-falante aqui, conte conosco. Muito obrigado mais uma vez. Podcast do Transporte.